Olá, muito bom dia. Estamos chegando com Zona Esportiva, com assuntos sempre interessantes para vocês, trazendo o melhor do esporte. Hoje nós estamos com uma pessoa que foi exportada para Santa Catarina, né? Foi daqui para lá, professor da Universidade de Santa Catarina e um dos experts em futebol de salão e também em esporte. Professor que está conosco aqui, Michel Saad. Ele vai falar conosco no Zona Esportiva, que está só começando. Tudo bem, satisfação, Michel. Obrigado pela tua presença aqui, né? Bom dia. E aí, de férias na cidade, Michel? Primeiramente, bom dia, agradecer o convite, Tesses, né? Lembrando que a gente foi parceiro aí durante um bom tempo no futsal, muitas viagens, né? Muitos quilômetros. Exatamente, eu acho que num período marcante do futsal santamarense, na época da Raiz, eu acho que foi... Na busca das vagas pela Série A, B, né? Exatamente. Prata, ouro. Eu acho que se Santa Maria teve alguns períodos, assim, algumas décadas no futsal, acho que deve muito àquele período. Exatamente. Né? Da época começou com o Pozobon, acho que nos anos 80, eu acho que conosco na Raiz nos anos 90, né? Até chegar depois numa Série Ouro, na época do Job, e a gente teve o prazer de trabalhar junto naquela época. Exatamente. Né? Nós e mais uma gangue que está aí sempre. Exatamente. Até sábado estiveram reunidos, né? O grupo, uma parte do grupo, né? Uma parte do grupo, lembrando aí os bons tempos, né? Junto com o Dida, com o Gilson Piber, nós resgatamos aí um pouco daquela caminhada. Talvez poucos saibam desse grupo aí, né, Michel? Olha, saiu o Jacomini, que treinou o Atlético Mineiro. Exatamente. No São Paulo estava o Vinícius Munhoz. Não, Vinícius Munhoz estava na Seleção Brasileira Feminina, né? De futebol, Seleção Brasileira de Futebol, Seleção Brasileira. E aqui no São Paulo de Rio Grande, o Thiago, né? Exatamente. Que foi teu parceiro também, Thiago. Também, né? Você veja, então, quanta gente saiu aí, né? Você está em Santa Catarina, na universidade. O Fernando, né? O nosso amigo Panela. Está em Santa Catarina, que tinha um futebol de salão lá também, né? Também que trabalhou conosco, né? Também, né? O Dida está aposentado, está bem de dinheiro aí, enriqueceu. Graças a Deus, né? Enriqueceu, está aposentado, só vê no Face ali, viajando e tal, está tranquilo. Mas era um grupo que nos traz saudade, né, Michel? Exatamente, né, Tese? E um grupo que levou o nome do município, né? Com certeza. Pela região, a gente conseguiu naquele ano, se eu me recordo bem, foi primeiramente classificar para uma Série Prata, na sequência houve primeiro nós jogamos uma seletiva, né? Classificamos, passamos algumas etapas, naquela época era Série Ouro, Prata e Bronze, né? E sem dúvida, né? A gente deixou muitos amigos aí em Santa Maria e por todo o estado, com o futsal, né? Graças ao futsal. Eu não conto muito essas histórias, porque senão o cara diz que o cara é muito velho. Muito saudosista, né? Eu também não. Mas pouco sabe, talvez, dessas passagens aí, mas a gente andou por aí, né? Michel, quanto tempo está em Santa Catarina, Michel? Olha, Tess, já são... O meu último trabalho aqui em Santa Maria foi no Fóton. Eu acredito que isso aí foi em 2002, 2003, né? Que o Fóton disputava a Série Prata, eu acho que era, Série Bronze. Série Prata. Bronze ou Prata, depois teve para Prata. E eu tive a oportunidade, naquele período eu ainda fazia o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu trabalho hoje. E assim que eu terminei o mestrado, eu resolvi partir para essa vida acadêmica, né? E me desliguei do futsal como treinador. Exato. Né, como treinador. E aí eu fui para Santa Catarina, para Chapecó. Né, e fiquei entre Chapecó e Xanxerê até 2015. Em 2015 eu passei no concurso da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje estou lá em Florianópolis, né, trabalhando também com futsal, com outras modalidades. Isso que eu ia te perguntar. Tu, além da tua linha acadêmica, tu também trabalha com o pessoal lá, não? Além de trabalhar a disciplina, nós temos um grupo de pesquisa, um grupo de estudo lá. Eu tenho junto com outro colega, o Juliano Fernandes, ele foi árbitro FIFA, né, árbitro CBF, ele já largou a carreira também de árbitro, né, professor universitário. E nós formamos esse grupo para quê? Justamente para estudar o futebol e o futsal.
né? E o Juliano, por ser uma pessoa de Florianópolis, então ele tem muitos contatos dentro da federação, e a gente consegue ter lá uma relação bem estreita, né? Tanto com o Figueirense como com o Avaí, que não é muito fácil isso devido à rivalidade. Sim, mas sim. Nós somos um grupo de estudos Lá nessa área neutro. Lá né? é a dupla Grenal lá. E a gente é um grupo neutro que a gente presta algum serviço para essas equipes. Michel, qual é o segredo então, de estar tão envolvido com o esporte ali, nos bastidores? Santa Catarina tem tantos times disputando Série A, Série B, mais do que o Rio Grande do Sul. Eu tive de perto, né, posso dizer, de camarote, assistindo a trajetória da Chapecoense. Eu tenho um colega lá, né, o Carlos Almeida, ele é um dos supervisores da Chapecoense e ele foi o cara que ajudou, né, a criar a estrutura que a Chapecoense tem hoje. Né? Ele está lá até hoje, não podia ser diferente, ele era funcionário da prefeitura, ele saiu da prefeitura e cuida somente, mais ou menos o que tu fazia conosco, Tess, na época da Raiz. Né? E o que a gente vê e o que eu pude acompanhar de perto disso é de fato que eles conseguiram profissionalizar o esporte. Né? As pessoas que trabalham, eles pensaram primeiro na estrutura e depois eles pensaram no trabalho de campo que veio por consequência. Né? Então, se falar com o pessoal de Chapecó, ele vai dizer que a Chapecoense hoje é a única equipe do Brasil que nunca caiu. Né? Isso é um recorde, é a única equipe que ela subiu todas as etapas e ela nunca regrediu. Ela participou de cada série, né? E ela foi subindo ano após ano. Né? Foi subindo degrau a degrau. Degrau a degrau, né? Tem lá o goleiro Nivaldo, que também é o único goleiro que jogou todas as séries do Campeonato Brasileiro. Então são feitos, né? Até parece que esse ano eles vão fazer uma homenagem para o Nivaldo sobre isso. Mas assim, eu acredito que foi o trabalho de profissionalização do departamento de futebol, né? E do engajamento do município. O município também O município abraçou, o prefeito na época, que hoje é deputado federal, eu me lembro, na universidade que eu trabalhava, a gente foi intimado a patrocinar a Chapecoenses, né? Porque ele via nisso uma perspectiva boa para a universidade, boa para o clube, para o campo, né? E foi isso que houve, né? E aí, por si só, foi expandindo e eles mantiveram sempre com os pés no chão, né? E hoje a Chapecoense está aí, né? Disputando uma Série A, né? Uma cidade menor que Santa Maria. Isso chama atenção. E também mais o Avaí, mais o Figueirense. Não quis nem citar Criciúma, Avaí, Figueirense e Joinville, né? Exatamente. São clubes que chamam atenção em Santa Catarina, porque um trabalho bem feito, prova que o trabalho estava correto, né? Exatamente. Né? É um trabalho, como eu falei, profissional das pessoas que estão envolvidas. Existe, então, essa necessidade, sem dúvida nenhuma, de uma profissionalização na base para a partir dali a coisa andar, né? Acredito que sim. Estruturar a primeira casa, né, foi o que eles fizeram. O que tu me conta do futebol de salão lá em Santa Catarina? Você foi para lá, Santa Catarina, na época que o futebol de salão também estava em alta, Sadia, Perdigão, né? Exato. Eu tive uma passagem, né, em Brusque, em Blumenau, né, como treinador, isso aí antes de 2000, né, eu acho que foi entre 88 e 89, né, entre 88 e 90, por aí, nessa época. E o futsal estava em alta, mas o futsal de Santa Catarina ele está em alta ainda, né? Nós temos lá hoje também trabalhando o Sandro. Sim. O Sandro Couvero, né? O Sandro está em Mafra. Sim, Santa Catarina por muito tempo teve o melhor jogador do mundo, né? Falcão jogou muito tempo na Malve, né? Exato. Né? E ainda temos hoje a equipe da Malve disputando uma liga, a equipe do Joinville disputando uma liga, a própria equipe de Florianópolis, né? Onde é que está o Sandro Couvero? Em Lages. Lages. Desculpa, Lages ou... Agora não me lembro se é Lages ou Mafra, me faltou agora. Mas ele está disputando o que seria a nossa primeira divisão. O Sandro Couvero, né? Que era treinador aqui, que foi se formando junto com o pai dele, né? Exatamente. E a equipe dele subiu o ano passado e esse ano foi campeão do que seria a segunda série prata e esse ano está na série. Um outro parceiro também que a gente tem que relembrar, que não partiu para o lado da direção técnica, mas hoje é diretor de um centro de formação também de jornalistas, é o Gilson Piber. Exatamente. Era parceiro daquela época também. O Gilson chegou na época que nós estávamos ali. O Gilson se chegou com a divulgação. Estruturando as raízes, né? Exatamente. Gilson, pelo menos no trago, ele era parceiro. Era muito bom, e continua, né? É um amigo aí de longa data. De longa data. Um abraço para o Gilson também, né? Deve estar ligado nos assistindo aí. Mas, ainda falando em Santa Maria, desse processo todo aí, desse futebol de salão, qual foi o ponto nevrálgico assim que tu apontarias que acabou desabando da maneira que desabou? Olha, Tess, é um pouco até complicado eu emitir, né, uma opinião assim um pouco de longe, mas
devido ao contato frequente aí com os amigos de Santa Maria, a gente fica sabendo muitas coisas de bastidores ou da estrutura do esporte da cidade, né? A gente se interessa por isso. Né? Mas eu acredito que uma das coisas que contribuiu, talvez, né, principalmente o futsal, eu acho que é a crise, né? Eu acho que a questão financeira geral, né, talvez, né? Nós temos também aqui uma cidade que ela não tem, pelo menos quando eu trabalhava, ela não tinha muitas empresas, muitas indústrias. Não tem, né? Continua não tendo. Continua não tendo, e aí ficava algumas pessoas, como foi na época, né, o Dr. Zoé, que patrocinou a AIS, alguns abnegados, que chega um momento que essas pessoas também cansam. Cansam, claro. Né? Eu acredito que isso contribuiu, né? E hoje está mais difícil ainda, porque essa crise se institucionalizou. Se abateu, né? Se abateu. Vamos dar um espaço para os nossos apoiadores culturais? Michel, a gente volta que está interessantíssimo o papo e a gente relembrando alguns fatos interessantes aí para o pessoal que não acompanhou. Vamos relembrar que não acompanhou essa época aí. Voltamos já já. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, Proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. Querido, leva um blusão, que o inverno tá chegando. Meu filho, leva um casaco, que o clima tá esfriando. Meu anjo, o tempo virou, leva também um cobertor. Cobertor? Campanha do Agasalho 2016. Leve solidariedade para quem mais precisa. Acesse o site e veja os postos de coletas. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Estamos retornando nosso Zona Esportiva desta terça-feira, hoje eu estou adiantado, terça-feira, quarta-feira é o dia do sofá, né? Hoje é terça-feira. Vinícius, nós falamos do Vinícius Munhoz, né? Que teve na seleção brasileira, hoje está então no interior, nós falamos até aqui no nosso intervalo, está no interior de São Paulo agora, né? Exatamente. O Vinícius, o fato engraçado, o Vinícius foi meu aluno na escolinha da Bebê. Né, com seus 10, 12 anos, né? Então é como tu bem disse, a gente começa a ficar porque eu comecei aqui na ABB, né? E ele foi meu aluno na escolinha, né? E hoje é um técnico aí, teve uma passagem pela Seleção Brasileira Feminina, foi numa Olimpíada, né? Até me estranhou um pouco o fato, né? Era uma pessoa que certamente teria o direito de carregar a tocha olímpica, eu acho que aqui em Santa Maria. É um cidadão de Santa Maria que participou de uma engraçado Olimpíada, não ser né? lembrado, porque o tio dele, inclusive, é vice-presidente do Bradesco, né? Sim, exatamente. É o patrocinador oficial. Engraçado ele não ter sido lembrado. Não ter sido, e uma pessoa que merecia, né? Com certeza, né? A trajetória dele. Pela trajetória dele, né? Que trouxe uma medalha olímpica, se eu não me recordo, acho que de prata, né? Com a Marta e toda aquela seleção. Exatamente. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, profissional.
Qual foi a tua aceitação em Santa Catarina? Lá, quando tu saísse daqui e fosse para lá, estava no auge o futebol de salão lá, e tu vai para uma faculdade, para exatamente uma universidade, para te dar aula a respeito do assunto. O pessoal teve alguma restrição? Sentiu alguma... Não, muito pelo contrário, Tess. Tanto Chapecó como Xanxerê, que foi cidades que eu trabalhei ali, né? São cidades colonizadas por gaúchos, né? Uhum. Então, praticamente na universidade, o pessoal, os professores, né, dos diversos cursos, eles eram ou formados em Santa Maria ou eram de Santa Maria. Então facilitou. E eu tive uma passagem assim, quando eu saí da Raízes, né, o professor Valdir Duarte, da Universidade Federal, hoje aposentado, junto com o professor Celso Giacomini, pai do Diogo, né, me convidaram para trabalhar a disciplina de futsal na universidade, como um contrato, professor substituto, que depois eu vim a ser. E aí que me despertou um pouco esse lado acadêmico, né, Tess? E ali que eu comecei, então eu já cheguei um pouco preparado lá, exatamente. Já com uma certa experiência. Já cheguei com uma certa experiência. Para desenvolver teu trabalho. Exatamente. Não foi o Panela que te ensinou, então? Não. O Panela ajudou também, né? É um amigo da uma caminhada aí também, né? Dessa caminhada. A gente brinca porque o Panela é um cara sensacional. Eu tenho saudade do Panela. Ele chegava às vezes azedo do calçadão ali, reclamando da vida. E a gente sempre corneteando, né? Mas hoje está bem em Santa Catarina. Ele sempre foi pro lado do futsal feminino. Né? Ele também, eu acho que ele andou em Mafra, Rio Negrinho, nessas cidades ali, participando de Jogos Abertos, que é muito forte lá. Agora ele anda na Alemanha, na França. Exatamente. Ou ele está tirando foto com o painel. Com o painel atrás e diz que está lá, né, nos enganando. Eu acredito que ele vai estar bem lá. Vai ter muita história para contar. Com certeza, né? Quando ele vier, acho que não volta mais, né? Eu acho que não também. Não volta mais. Não, mas, Michel, me diz uma coisa aqui. Das lembranças que você leva aqui do nosso futsal, o que mais assim que tu relembra, que te marcou assim na tua passagem por aqui? O que te lembra, fatos que te lembram assim? São muitos, né? Desde fatos engraçados, alguns não tanto engraçados, né? E por incrível que pareça, assim, mas uma trajetória que me marcou muito foi o primeiro ano que eu trabalhei como treinador na ABB. Nós fomos 3º lugar no campeonato cidadino, né, que na época a gente fez uma fusão com o pessoal que era do Dínamo. Exato, quem não conhece, foi um time time de jovens que se destacou na cidade. Né? Sabe que até hoje o Breno está jogando futebol de veterano. Ah, é? Sabe que aquele pessoal está jogando veterano. Sem dúvida, Se né? tu quiser encontrar eles, vai no campo, sabe? Já me disseram isso, né? O Zeco, o Iso. Todo mundo jogando veterano aí. O Schittler, né? O pessoal que é da... O Dilson, que é daquela época. Mas enfim... O Bananinha. Né? Foi aquele período que me marcou muito, né? Porque foi o primeiro ano de um trabalho, né? E tu vê, não marcou pelo título, mas marcou pela caminhada, que foi a gente conseguia treinar com frequência, né, o pessoal enganjado nisso e né, me marcou. E depois a Raiz marcou bastante, né, o período na Raiz, um período nas Dores, que eu tive a oportunidade também de trabalhar, né, que a gente disputou também a série, eu acho que era a série bronze na época. A equipe de futsal da bronze, era bronze. Era bronze. Era bronze. Uma coisa que não é daquela época, né, Michel, que era impressionante. O pessoal treinava, não era profissional, e o pessoal treinava todos os dias. De noite chegava a se cruzar os grupos correndo na rua. Exatamente. Correndo na rua. Foi justamente isso que eu me refiro quando eu falei da época da BB, né? Que veio um pessoal que era do Dínamo, que eles sabiam a importância do treino para o resultado no jogo, né? Inclusive aquele ano foi o primeiro ano, acho que nós disputamos o campeonato cidadino no Centro Desportivo Municipal, que a gente falou aqui antes em off, né? Tinha saído do Corinthians, foi para lá, houve uma certa resistência, as pessoas achavam que o futsal tinha que ser no Corinthians e não houve isso não, né? O futsal ganhou, naquela época, ganhou o mesmo apoio, o mesmo engajamento, o mesmo público. Ganhou os títulos. Ganhou sendo inclusive, lá no Centro Desportivo. Uma das subidas da prata para ouro foi no Oreco. Exatamente, e também no Oreco onde era jogado e o público maravilhoso, sempre cheio, né? Mas acontecia isso, né? O engajamento e todas aquelas pessoas hoje profissionais, aí, alguns renomados, né? Estavam lá todas as noites treinando, das 8 às 10, das 10 à meia-noite. Né? E hoje, para te falar para o cara tem que treinar, o cara fica reinando, né? Exatamente. Naquela época, talvez... Eu acho uma coisa assim, eu sempre digo, quando eu me preocupo, quando tu começa aqui, por exemplo, no veterano tem uma certa restrição, o pessoal bombardeia muito o Clube Dores, que é o mais estruturado e que ganha quase todos os títulos
nas categorias. Eu digo sempre, eu relembro o futebol de salão. Olha, eu me lembro uma época no futebol de salão que todo mundo queria acabar com o Pozobon. Queria acabar, não é ganhar, acabar, porque o Pozobon era isso, o Pozobon era aquilo. E aí, bom, o dia que o Pozobon acabou, o futebol de salão desnivelou. Ele veio para baixo, nivelou por baixo. Exatamente. E a partir dali ele começou a terminar a estadia. Exatamente. Porque todo mundo se preparava para bater o mais forte. Isso é salutar, eu acho que esse foi o grande erro, eu acho que para mim, por isso que eu perguntei para ti, para mim um dos maiores erros do futebol de salão, o final do futebol de salão citadino, principalmente, foi quando conseguiram acabar com o Pozobon. E da mesma forma, assim, por que nós não formamos hoje jogadores? Porque nós também não temos umas equipes de referência exatamente. Na qual aquela criança esteja lá treinando, que almeje chegar num profissional, que tenha um ídolo, que ela esteja vendo. Eu acompanhei muito de perto isso em Santa Catarina, né? Tu vê, por exemplo, treinava uma Malve, né, às 8 da noite ou às 6 da tarde, as escolinhas iam até às 5, e aquela criança ela ficava e assistia o treino do adulto. Então ela via, o Falcão fazer esse drible, o fulano faz aquele drible, e ele ficava tentando aquilo no próximo treino e aprendendo, ele assistia o jogo, né, que é uma coisa importante. Tinha quem te espelhar. Exatamente, e hoje, apesar da televisão ainda mostrar jogo de futsal, mas naquela época não mostrava, né? Não. Né? Então o cara, para assistir, para conhecer o jogo, ele tinha que ver, né? E nada como tu ver um bom jogo. A televisão, por um grande tempo, aí teve divulgando bastante o futsal, né, em todo o Brasil. Exatamente. Agora uma rede que divulgar parece que parou, não vai mais divulgar, né? Então aí já essa falta de intercâmbio, né, pode atrapalhar um pouco, né? Mas tudo isso a gente supera, se resolve. Tu tens conversado durante essa tua estada aqui em Santa Maria com o pessoal aí do futsal aí ou não? Não, eu conheço um pouco o trabalho da universidade ali, né? Com o professor Antônio fez um projeto, eu sei que tem a outra equipe eu não conheço. Eu trouxe até o pessoal aqui para dar uma conversada. Exatamente, aqui é um projeto semelhante que nós temos lá em Florianópolis, só que o nosso é com futebol de campo, né? E vejo que pode ser uma saída, né? Eu acho que pode ser... eu gostei muito do projeto deles, ele investia até... Eles vieram aqui até umas 2 vezes, né? Porque não estavam ganhando de ninguém. Já ganharam 2. Já ganharam 2, Então eu disse para eles, olha, eu não estou trazendo vocês para o resultado, eu estou trazendo vocês porque eu achei o projeto deles realmente interessantíssimo. E aí eles vieram, explicaram, colocaram aqui o seu projeto, que eu trago eles de novo. Porque eu acho que é por aí a coisa, né? Só que precisa de mais pessoas também se engajar. Juntar, né? O pessoal tem que acreditar naquilo que está sendo feito. Não podemos esperar que uma universidade que tem um dinheiro público vá sozinha conseguir chegar. Mas o pessoal tem que conhecer para se enganjar, né? Se enganjar aí. E tu acredita que por aí talvez possa recomeçar a coisa, Michel? Eu acho que sim, né? Eu não vejo muitas perspectivas diferentes, né, pro nosso. E Santa Maria sempre teve esse problema, sempre teve algumas lacunas no esporte, né? Teve a era do Pozobon, teve uma lacuna, teve a era da Raízes, teve uma lacuna, do jovem.